A segunda temporada de Wandinha lançou finalmente esses dias. Faz 3 semanas eu atrasei um pouquinho esse vídeo. Sim, mas eu não sabia o que falar sobre. Porém, eu sei que você já assistiu umas 15 vezes. Eu assisti 3 vezes seguidas. Um pouquinho de obsessão, eu acho, talvez. Mas eu não me arrependo. Foi legal, foi muito legal. Vamos falar um pouquinho dessa segunda temporada, então. Nessa segunda temporada, os mistérios que a gente viu no final da primeira, tipo, quem é o Stalker da Wandinha, são resolvidos nessa primeira parte. Se você não assistiu, por favor, assista, porque eu vou contar aqui pra você o que aconteceu, entendeu? Aquela menina ruiva era a Stalker da Wandinha. Happy Prank Day Wednesday. My crazed stalker is an invisible 13-year-old. Ninguém esperava. Na verdade, isso daí até que foi legalzinho. Porém, o Corvo lá, ser aquela moça que entendeu? Nem sabia que existia ali, foi uma jogada, assim, que eu não estava esperando. Vou esperar isso das próximas agora. Quem é menos provável vai ser o vilão, porque não é um filme óbvio. Ai, não é filme óbvio, que ódio. Nessa temporada, a Wandinha também tá lidando com os poderes dela, porque começou a chorar preto, porque ela é gótica, obviamente. E a Enid, ela vai de arrasta pra cima. Olha que legal. E daí a gente tem que descobrir quem é que mata a Enid, porque ela ainda vai morrer, gente. A Enid ainda vai morrer. A segunda parte ainda vão tá tentando salvar ela, né? E é mais ou menos isso aí que aconteceu nessa segunda temporada, na primeira parte, fazendo um resumo bem xoxo, bem capenga aqui. Porque eu quero falar de uma coisa muito importante que aconteceu. Nessa segunda temporada, a família Addams foi adicionada ao cargo de personagens importantes. Personagens que aparecem bastante até. Na primeira a gente vê que eles aparecem uma vez ou outra, em alguns episódios. Não se aprofundam muito na família Addams, até porque a série se chama Wandinha, então é sobre o que a Wandinha tá fazendo. Mas é muito importante ver essa família unida, porque a família Addams, em todos os filmes, em todas as coisas que eles aparecem, eles são uma família muito unida. Eu achei muito foda eles colocarem eles. A série ainda dela, porém, eles têm uma participação mais importante, mais constante, o que eu achei legal. Sobre a família Addams, que é, tipo, o que eu quero falar nesse vídeo, é a importância que eles tiveram na época que eles foram lançados e como isso se reflete até hoje, sabe? E eu vou falar tanto da importância da família Addams, quanto da Wandinha hoje em dia, que ela foi reformulada pelo Tim Burton e se ela ainda, tipo, representa algo, sabe? O que eu acho que acontece e eu vou falar já pra vocês. Então agora, pra começar a nossa historinha, pra começar a contextualização dessa bagaça toda, vamos começar com a Wandinha é uma personagem da família Addams. Ó, você já sabia, né? Ó, parabéns! E a família Addams, antes de ser aquele filme dos anos 90, que é por onde todo mundo conhece a família Addams, inclusive eu, que conheci por ali, que assistia isso quando eu era criança, ela era tipo uma tirinha assim, tipo uma falda Calvin. Mas não caía no Enem, né? Essas tirinhas do jornal eram escritas pelo Charles Addams, que é o criador da família Addams. Sim, é o nome dele que tá lá na tirinha. E essa tirinha servia como sátira para o que a gente conhece no Brasil como família de comercial de margarina, né? Aquela família que é perfeita, que não tem problemas e que nada de ruim acontece com eles, que eles se amam e tal. Só que a gente sabe que não é assim. E a família Addams, ela não era assim. Ela era uma família que tinha um humor sombrio, mórbido, pouco duvidoso. I'm going to electrocute him. I said no. Please? Oh, all right. E eles também tinham problemas, como todo mundo tem problemas, e eles resolviam isso entre eles. Dava pra ver que a família Addams era realmente uma família que se amava, né, naquela época, sabe? Era o que a gente chama de família mesmo. Eles eram ricos, eles faziam coisas esquisitas, eles eram esquisitos, mas eles não se importavam com o que as pessoas diziam sobre eles, porque no final de tudo, eles ainda eram melhores do que qualquer família de um comercial de margarina. Ah, que lindo, né? Ai, minha frase muito linda. E é pelo fato dela ser tão estranha, mas a gente se identificar com os problemas que eles resolvem, que ela se tornou tão popular nos Estados Unidos. E eles serviram de inspiração para a subcultura gótica na sua vestimenta, na sua moda. E o mais legal da família Addams é que eles invertem os valores de uma família ideal, assim. Naquela época, mostrar um homem devoto para alguém como o Gomes é pra Mortiz era crime, gente. Ai,
Olha, ia dar errado isso aí no jornal. E, tipo, hoje em dia em Wandinha, a gente tem Mortícia é a dona da casa. Mortícia que manda em tudo ali. A gente já sabia antes que ela era dona de tudo, entendeu? Continuaram com as tirinhas, criaram filmes, criaram séries da família Addams, que tinha uma série da família Addams. Isso mostra que o diferente, ele dá certo. As pessoas gostam de ver coisas diferentes quando elas são muito focadas no comum. E essas pessoas esquisitas que gostam de coisas macabras e são esquisitas por não se importarem com o que as pessoas pensem delas e usam preto, estavam por vir alguns anos depois. Esse termo gótico, ele era usado lá em 1500 como um termo pejorativo pros bárbaros, para pessoas que eram consideradas bárbaras, porque eles tinham uma cultura diferente do comum. E depois, lá no século XI, surgiu a arquitetura gótica, que surgiu ao mesmo tempo que o Renascimento tava no hype, assim. E ninguém que gostava do Renascimento gostava da arquitetura gótica, porque falaram que a arquitetura gótica era feia. Vocês já viram a arquitetura gótica? Gente, olha, ó, feio. Vocês acham isso feio? E depois o gótico voltou não como arquitetura mais, por mais que tenham muitas arquiteturas góticas ainda e, gente, ela ainda existe, surgiu no romantismo. O romantismo é o movimento literário do romantismo. Espero que vocês tenham estudado sobre isso, porque vocês precisam ser sabidos. Dentro do romantismo tinha surgido esse gótico, essa pegada meio gótica dentro do romantismo. E o romantismo, ele já era uma coisa meio melancólica, mas nessa outra pegada do gótico, ele era muito mais melancólico, muito mais mórbido, dark, emo, com, tá ligado? Sofrência, emo, que tinha terror, cores escuras e etc. E a coisa que a gente percebe, a coisa mais legal da cultura gótica é que naquele momento, em todos os momentos que ela aconteceu, ela sempre foi uma coisa diferente do comum. Sempre foi julgada e usada como um termo pejorativo para pessoas diferentes, que adotaram esse termo para uma coisa maior. Os góticos sempre foram os excluídos no meio dos padrões. Eles sempre quebraram os padrões e fizeram uma coisa deles. Quando essa subcultura se desenvolveu ainda mais, a família Addams foi, tipo, uma inspiração pra essas pessoas também. Porque pensa, desde o começo os góticos são, tipo, pessoas excluídas. E você acha em um quadrinho de um jornal, ou de uma série, ou em um filme que você assiste da família Addams, pessoas esquisitas, pessoas estranhas, que ainda assim, sendo mórbidas e, sei lá, brincando com morte e essas coisas, elas se amam muito e dá pra ver que eles se amam, sabe? São pessoas que não ligam pra o que ninguém pensa e vão continuar sendo elas mesmas, independente do que acontece. Eles encontram um jeito de te encaixar. E a família Addams gostando e aceitando a própria estranheza pra essas pessoas e pra pessoas que se sentem diferente, mostram uma casa, que sempre quando você se sente inseguro com uma coisa e você se achar estranho e diferente das pessoas, saiba que a família Addams é estranha pra caramba, entendeu? Tanto a subcultura gótica quanto a família Addams, elas têm uma mensagem de autoaceitação e é assim que elas se relacionam. Elas valorizam a sua individualidade e não a sua conformidade. E essa é a marca que a família Addams trouxe no passado e ela foi se renovando a cada filme e a cada projeto novo que a família Addams se instaurava na vida e na sociedade atual. Wandinha, por mais que ela seja uma série popularzinha, top 1 na Netflix, trending topics e virou trend no TikTok, ela é muito esquisita e ela virou trend no TikTok por ser esquisita. Tipo, a Wandinha é uma personagem antissocial, gótica, mórbida, assustadora às vezes, e as pessoas ainda amam muito ela. As crianças se vestindo de Wandinha e querendo ser diferente que nem ela. Ela ainda é esse símbolo que ela sempre carregou nas suas costas, que ela sempre foi. E essa série também tá fazendo as pessoas gostarem de coisas mais estranhas e esquisitas. E o diretor de Wandinha é simplesmente o cara gótico e estranho que mais cria filmes no século XXI. Que criou a Fantástica Fábrica de Chocolate, que criou O Estranho Mundo de Jack, agora Wandinha, o Edward Mão de Tesoura. E o trabalho dele agora também tá sendo mais reconhecido por causa disso. Tipo, o cara é um esquisitão, mano. E todo mundo tá querendo ser esquisito que nem ele. Ele tá sendo mais aceito. E é isso que a Wandinha traz e é isso que essa série tá tentando trazer nessa segunda temporada. Não uma série que se encaixa na formulinha de outras séries adolescentes, mas uma série única e diferente
que os personagens principais, eles são os excluídos e os outros personagens são os padrões, mera coincidência. Então lembra que eu falei hoje, lembra do que a Wandinha representa, do que a família Addams representou, do que a cultura gótica representa e muitas outras culturas que lutam pelo individualismo e só seja você mesmo e não tenta fazer o que todo mundo faz. E não tenta ser igual todo mundo, porque isso aí vai te deixar chato e ninguém gosta de gente chata. Eu também faço uns vídeos de história do cinema, se você quiser assistir, se você tiver tempo, né? Curtinho. Você pode clicar em um desses 2 vídeos aqui. Vai ser muito bom pra mim, entendeu? Pra você também, você vai aprender coisas novas. Não são chatos. Tipo, pode ser um pouco, mas... Enfim, assiste lá pra mim. Obrigada. Dá um like, se inscreve no canal, por favor. Nunca te pedi nada.